Greetings, dear ones. I'm Cryon of Magnetic Service. Saudação a todos que são família nesse canal. Eu sou o Júnior. Namastê a todos. Sejam vocês inscritos ou não inscritos, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Eu trago para vocês mais uma mensagem maravilhosa e edificante do nosso amado Cryon. E nesse vídeo de hoje eu queria fazer uma breve reflexão para que vocês entendam um pouco do que Cryon nos diz. Eu usei até como tema da mensagem: você é um vencedor, porque é exatamente isso que Cryon nos passa em todas as suas mensagens. Então é importante esse entendimento, porque Cryon nos chama a atenção para essa dualidade que nós vivemos no nosso dia a dia. Tudo para nós é dual: é o dia, é a noite, é o quente, é o frio, é o claro, é o escuro, e até na parte sagrada nós somos duais. Ou seja, você por um momento é profano e por outro momento é sagrado. Vou dar um exemplo aqui: a meditação. Você tira apenas um pequeno pedaço, algumas horas, do seu dia, que tem 24 horas, você tira lá uma horinha para fazer uma meditação, para se reconectar com você mesmo e com o divino. O Cryon nos fala que isso tem que ser algo constante, que você nem precisaria meditar se você vivesse em estado meditativo. Ou seja, aquela sensação, aquele desejo, aquela vontade, aquela plenitude daquele momento que você vivenciou em uma hora do seu dia, você pode mantê-la pelas 24 horas e não somente num pequeno momento. Então é não ser dual. Viva em estado sagrado o tempo todo, porque Deus está em você o tempo todo. Deus não vem estar perto de você somente quando você vai meditar. O seu eu superior não se aproxima de você somente no momento da meditação. Como ele mesmo fala, ele nos manda um convite que é 7 dias por semana e 24 horas por dia. É o famoso 24/7, vale o tempo inteiro. Estão conosco o tempo inteiro. Então somos nós que nos afastamos. Religião quer dizer religião, religare, é religar algo que foi desligado. Esse é o grande significado da palavra em si, a morfologia da palavra religião. Então até nisso vem nos dizer que vem religar algo que nós desligamos. Então no nosso dia a dia, o ideal é religar quem nós verdadeiramente somos com o nosso eu do outro lado do véu, o nosso eu superior, a nossa alma cósmica, que em verdade é a maior parte de nós mesmos e que nós nos esquecemos e desligamos por um certo tempo os nossos dias, nas nossas vidas. Então é religar isso, é viver plenamente em constante estado meditativo. Ele nos fala que nós somos vencedores, que a gente precisa acreditar no nosso potencial. Temos que levantar nossa cabeça, não deixar que ninguém nos diga que nós somos menos do que verdadeiramente somos. E principalmente, que você mesmo não diga a você mesmo que você é menos. Autoestima, confiança. É isso que Cryon ensina. Todos os grandes mestres que passaram nesse planeta vieram ensinar pelo exemplo, que eles não são superiores a nós, muito pelo contrário. Eles apenas começaram a pensar e viver de modo diferente. E tudo, exatamente tudo o que eles fizeram, nós podemos fazer. Esse foi o grande exemplo. Foi isso que Jesus Cristo veio aqui nos passar, nos mostrar que Ele, um ser de alta luz e um corpo físico, que passa a ser humano ali, assim como nós, as mesmas limitações que nós temos, podia sempre ir além. Porque acima de tudo ele acreditava, acima de tudo ele estava ligado constantemente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, com o eu superior, com o sagrado espírito, com o divino, com o todo, com o uno. Então é isso que eu tenho a dizer para vocês hoje. Se religuem com vocês mesmos, acreditem, levantem a cabeça, nunca abaixem a cabeça e vivam plenamente o poder e o Deus que vocês são. Um outro exemplo que eu gostaria de dar a todos vocês é como a flor de lótus. No budismo, a flor de lótus é tida como um símbolo sagrado da religião deles. Qual que é o grande significado?
Para aqueles que não sabem, a flor de lótus, aquela bela flor linda e maravilhosa que sempre aparece ligada ao Buda, geralmente o Buda está sentado sobre uma flor de lótus, ela nasce no pântano, no lugar fétido, no lugar sujo. Então o grande significado que o budismo vem nos passar utilizando esse símbolo da flor de lótus é que você pode nascer, você pode estar no pior ambiente possível, mas você não precisa ser esse ambiente. Você pode nascer no pântano, no lodo, mas você pode brilhar, pode ser belo, pode ser magnífico e, acima de tudo, você embeleza, traz luz, traz alegria, traz amor e felicidade a esse ambiente. Esse é o grande símbolo da flor de lótus no budismo. Então o que eu desejo a vocês é que vocês sejam essa flor de lótus na vida de vocês primeiramente e depois na vida dos outros e no planeta. Esse é o grande ensinamento de Cryo, que nós sejamos sempre mais do que aquilo que nos dizem ou que mesmo nós achamos que somos. Eu sou o Júnior, sejam bem-vindos e vamos a essa mensagem magnífica de Cryo. Namastê. Eu venho rapidamente porque não há preparação necessária. O fato é que Deus está dentro de cada ser humano, ao nível máximo que o ser humano permitirá. Se o ser humano concorda que a porta pode sempre estar aberta, essa é a melhor coisa que nós queremos ouvir. Ao invés de compartimentalizar sua meditação, o horário da sua oração ou canalização, ela está sempre lá, está sempre disponível. E, portanto, não é apenas uma experiência na igreja, não é apenas uma experiência no domingo, é 24 horas por dia, 7 dias por semana. E mesmo enquanto você dorme, há uma bênção em seus sonhos. E quando você desperta pela manhã, você sente e você sabe, não há chave para ser ligada ou desligada por um ser humano que quer honrar a Deus. A canalização desta noite é o que eu disse que seria. É uma pessoal. Fazendo uma revisão, nós temos dito a vocês por semanas, se não mais tempo, sobre as coisas que estão acontecendo no planeta e as energias. Nós falamos sobre o futuro. Temos falado sobre as energias que virão nos próximos 3 anos. Nós discutimos coisas que são multidimensionais e algumas coisas que podem ser confusas. Estamos falando sobre a alma humana e os atributos que vêm e o que significa. Onde vocês estão na história, em que ano vocês estão na progressão da evolução. E, no entanto, quando nós nos reunimos com um grupo de seres humanos e dizemos, agora, quais são suas perguntas? E então eles respondem, o que eu faço a seguir? Como isso funciona comigo agora? Como uma pessoa que precisa viver na sociedade e se encaixar numa caixa onde eu ganho meu sustento, onde eu ando junto com outras pessoas, meus filhos, minha família. Eu não sou capaz de ser um monge e simplesmente me afastar de tudo isso. O que é que eu posso fazer como uma velha alma por este planeta? E eu vou abordar isto. Há vários atributos que eu quero dar a vocês e eles são quase iguais em termos de números. Não se trata de ações, tem a ver com sua consciência e como você percebe tudo isto. A primeira coisa que eu quero que você faça é relaxar e saber que você pertence aqui. Isso será crença, e já falamos sobre isso antes. Você realmente quer saber o que fazer? Cada um. Eu quero que você relaxe e saiba que você pertence aqui. Há alguns que poderiam comparar sua importância com
as suas ações. E nós dissemos, eu não fiz isso, não fiz aquilo, eu ainda não tenho aquilo outro. Alguns de vocês disseram, bem, essa pessoa escreveu muitos livros e eu não fiz nada ainda. Eu quero que você relaxe. E eu quero que você saiba disso. De mim para você, meus queridos, com todo o amor, eu quero dizer a vocês, o fato de você estar aqui já é o bastante. Você sabe o que isso significa para o planeta? Ter um dínamo humano, um gerador de luz, vivendo aqui? Com a experiência que você teve, velha alma, onde você já esteve lá, já fez aquelas coisas, resolveu os problemas e teve milhares de vidas em ambos os gêneros, e aqui está você caminhando por aí, me perguntando o que você deve fazer? Você já fez? A sua própria existência é luz para o planeta. Agora eu vou dar a você alguns atributos para que essa luz brilhe ainda mais. Em um tempo quando você precisa, porque este é o seu tempo. Mas nunca pergunte o que você deveria fazer, porque você já fez. Eu não poderia ser mais forte no amor que é necessário para dar isso a você. Não importa qual sua idade, jovem, mais velho, não importa. A luz é multidimensional, ela cobrirá a distância da idade. Alguns de vocês plantam coisas apenas por estar aqui, que permanecem nesse planeta para sempre, porque a consciência permanece. As coisas que você faz e diz são lembradas por humanos, algumas vezes humanos que são menores, e vocês mudam suas vidas apenas por aquilo que você diz, como você age, o que você faz. Às vezes será uma pessoa escrevendo junto com você, observando como você reage a alguém, por exemplo, na estrada, que não foi tão gentil com você, e eles nunca esquecerão sua reação de compaixão ao invés de raiva. Eles poderão até mesmo moldar a si mesmos, tendo você como exemplo, e você nunca saberá. Você tem influência devido a quem você é. Você é experimentado, e isso se mostra. Você tem experiências. O que as experiências sempre fazem é que elas temperam você, e você sabe que é assim. Você espera mais das pessoas. Porque você já esteve aqui tantas vezes e fez tantas coisas, e você encontra uma situação onde há falta de cuidado ou falta de eficiência, e você é um que diria, não funciona para mim. Você esperava mais. Eu sei disso, velha alma. E estas são as coisas que você começará a mudar. Portanto, não se trata o que fazer a seguir, se trata de como ser. Então nós daremos a você uma pequena lista aqui. É uma lista pessoal. Nós sempre damos a vocês as coisas que vocês precisam ouvir para a audiência que está ouvindo, que está aqui. Eu sei quem você é, nós sempre sabemos. Isso guia as canalizações, se você não sabia disto. Você precisa ouvi-lo. Na sala estão gigantes de velhas almas. Gigantes. Quantos de vocês se lembram da energia xamânica que você costumava ter? Alguns de vocês estão começando a captar isso novamente. Você sente isso de forma tão profunda. Você está sentindo isso. Todos vocês são honrados por isso. Vocês estão começando a despertar para o Deus interior. E tem tantas diferentes formas, porque há tantas civilizações pelas quais vocês passaram. E não há nenhum início de julgamento sobre como você processa isso, meus queridos. O Deus interior é único para cada um de vocês. Vocês estiveram aqui tantas vezes, fizeram tantas coisas. Eu já dei a vocês o número 1. Relaxem. E saibam que vocês estão aqui com um propósito. E o fato de estar aqui já é o bastante. Número 2. Eu quero que você comece a compreender e acreditar
naquilo que estamos dizendo a vocês sobre estes tempos. Porque há tantos temendo agora aquilo que está acontecendo no planeta, mas nós já dissemos isso antes, e isso é pessoal porque eu sei quem está aqui. Será amedrontador para alguns de vocês ver o que está acontecendo no planeta, pois isso machuca o seu coração. Há uma tendência de checar, o que eu quero dizer com isso é que você simplesmente vira suas costas e diz: eu já fiz minha parte e acabou. Está ficando um pouco mais difícil. Eu direi uma coisa para você: é por isso que você veio, guerreiro. É por isso que você está aqui. Eu não quero que você precise observar isso na televisão. Eu não quero que você nem mesmo precise saber disso. Eu quero que você permaneça de cabeça erguida. Não tema essas coisas. O medo te desligará, pois ele será caçado, jogado fora eventualmente por você, sustentando a luz em casa, no trabalho, quando você se diverte, quando você pratica a ação compassiva nesse planeta. Não se desespere. Isto vem em primeiro lugar. Já disse isto. Aqui está o terceiro. Eu chamarei de aceitação de uma qualidade que não esteve aqui anteriormente. Isso é novo para você. Esta energia está criando benevolência em todos os aspectos de sua vida. A sua consciência e a mudança dela e a sua crença nisso, a sua aceitação dessas coisas, dispara coisas que não estiveram aqui antes. Há energias agora no planeta sendo preenchidas com luz. Há, na verdade, entidades e seres vindo aqui aos dezenas de milhares, para os quais vocês não têm nenhuma descrição, não tem nada a ver com nada que nós já dissemos a vocês. Eles estão voando para cá na velocidade da luz, se pudermos dizer assim, para o seu benefício, para mudar quem você é. Você tem ajuda. Você tem ajuda. Vocês caminham para fora e pisam na terra. A terra está diferente, porque você é uma velha alma. O seu livre-arbítrio deu a você uma vantagem pela primeira vez, uma vantagem de consciência sobre uma nova energia que está ocorrendo. E esta legião de luz, de seres de luz, começará a ajudar você em todas as coisas. Agora, eu nunca falei dessa forma antes, mas é assim que é. É assim que vocês deveriam sentir. O que vocês pensam sobre esta afirmação? Velha alma, você tem empurrado para cima da montanha desde sempre. Tem sido difícil. E toda vez que você nasce, foi difícil. Você está indo contra uma velha energia. E se você fosse corajoso o bastante para elevar sua cabeça e dizer o que você sentia sobre Deus interior, ou até pior, se você tivesse energia xamânica, não era um sinal bonito. Vocês eram expulsos da sociedade, exorcizados, alguns de vocês isolados, outros mortos. E aqui está o que eu quero dizer a vocês. Há mais aceitação hoje da civilização geral sobre a sua energia xamânica e seu espírito compassivo do que em qualquer outra época na história humana. Eles estão esperando por você. Eles estão esperando por você. E a ajuda está aqui. Acredite na fonte benevolente que ajudará você através do seu próximo passo. Você nunca teve isso antes. Comece a empurrar as portas que você pensa que têm estado fechadas desde sempre, sobre onde você deveria ir, ou o que você deveria fazer, ou o que os outros poderão pensar de você. E você encontrará nova aceitação. Não se surpreenda quando sua luz for vista de forma diferente do que jamais foi anteriormente. Aqui está um outro. Agora nós entramos na ação.
Meus queridos, não se isolem do resto do mundo. Isto é o que vocês têm feito porque vocês precisavam para poder sobreviver. Para que pudessem acreditar naquilo que acreditam, vocês se reuniam em grupos, porque vocês sabiam que os outros não estariam com você. Meus queridos, quando seus vizinhos veem você chegando e eles cruzam a rua para poder evitar você, vocês sabem que algo está acontecendo aí. Você se isolou através da sua crença ou das suas ações. E isto vai mudar. E não mudará por nada a não ser aquilo que é a sua personalidade se tornando mais suave, menos crítica, mais amorosa, mais benévola. Algo disso é difícil porque não é o que você tem sido no passado. Mas eu quero dizer a você, então logo você comece a olhar para as coisas de forma diferente e você diz para a sua estrutura celular, para o seu Merkabah, para o Deus interior: eu estou mudando, eu sou mais compassivo, e eu sou mais consciente, eu sou o que eu sou. Tudo se ilumina. Tudo se ilumina. E você não caminha mais na escuridão, porque aqueles que precisam ver sua luz serão atraídos para você. E as entidades sobre as quais falei, todos aqueles que estão voando para a terra para ajudar, irão então ser atraídos para esta consciência e você será elevado e as coisas serão mais fáceis. Nós dissemos há um tempo atrás, na época do Natal, faça a coisa mais difícil que você pode fazer. Retorne e esteja com seus parentes. E esteja em paz com eles. Se alguns deles não sabem o que você representa. Se você deixou o sistema de crenças deles, deixou a religião, algumas vezes eles podem te ver como alguém estranho e esquisito. Isto pode ser mudado através da compaixão, porque a ação que você tem, que é compassiva, é o que eles verão. Não conte a eles sobre Cryon. Não diga a eles sobre os Pleiadianos. Não diga nada a eles. Mostre a eles amor. A sua compaixão fará mais por este planeta do que qualquer outra simples coisa. É a fonte de luz. Não é seu trabalho, meus queridos, pegar um ser humano e convencê-lo de que você está certo. Não é seu trabalho fazer com que eles venham para uma reunião como essa. Não é seu trabalho fazer nada a não ser amar a humanidade de uma forma que é tão atrativo que eles quererão estar perto de você. E quando eles estiverem algum dia, eles olharem para você e perguntarem: o que você tem que eu não tenho? Então você pode dizer a eles: você tem Deus interior. Sem uma doutrina, talvez, sem um prédio, talvez. E eles ouvirão. Este é o exército da luz que vencerá este mundo. E eu já disse antes, não é o que vocês pensam. Porque a verdade é que a consciência atua sobre a física e sempre é capaz de mudar, só que vocês ainda não sabem disto. E que a sua compaixão será vista como uma força orientadora deste planeta. Se você é um curador, parabéns, nós precisamos de você. Se você é um leitor ou um curador, um canalizador, um autor, foi aquilo que veio à tona porque precisava estar aqui. E vocês vieram com as ferramentas para isso, parabéns. Mas se você não é nada disso, eu quero dizer que a compaixão é a chave. Você fará mais com sua compaixão do que qualquer canalizador ou curador. Não se isole. Eu quero que você comece a praticar afirmações. Já é tempo de você compreender. Som, consciência, cores, todas essas coisas têm energias.
Meu parceiro falou sobre a numerologia, todas essas coisas, afirmações. É a sua consciência com a sua voz, conversando com a sua realidade e as suas células, dizendo as coisas que você quer, que elas querem ouvir. E você está fazendo isso na primeira pessoa. Eu sou, ou eu estou. Eu sei quem está aqui. Talvez você deveria despertar pela manhã e dizer: eu estou curado. Eu estou tendo uma boa noite de sono. Eu estou grato e eu celebro este dia. Você pode dizer isso a cada manhã? Eu estou grato, significando que você está feliz com sua existência. E você está celebrando o dia. Afirmações, desenvolva-as em primeira pessoa, positivas, e comece a dizê-las para você mesmo, em voz alta. Ryan, eu realmente preciso dizer em voz alta? É melhor se você fizer, pois seus ouvidos ouvirão. Seus ouvidos ouvem e é uma realidade diferente, é uma realidade 3D, é aquilo que você está acostumado. Deixe que seus ouvidos ouçam quem você é. E então, em sua estrutura celular, há dados que têm suas antenas prontas para ouvir do chefe, que é você. Eu estou curado. Eu sou benévolo, eu sou compassivo, eu estou feliz em minha existência. Eu estou bem com a minha alma. Isto é poderoso. E tudo que você faz com relação a isto irá coletar luz. Você começará a mudar mais rápido do que você jamais mudou antes. Espere cura e mudança em sua vida que seja mais rápida do que jamais aconteceu anteriormente. Deixe que a prova de minhas palavras esta noite esteja em quão rápido isso acontece. E você saberá que há uma energia benévola que está se conectando com você de forma tão rápida. Deus ficará maior para você. Trabalhador da luz. O exército da luz. Último. Este é difícil. Está fora da sua cultura, está fora da sua civilização, não está em sua tradição, eu sei quem está aqui. Eu quero que você tente algo por mim. Veja como você sente. Eu quero que você comece a honrar os seus ancestrais. Agora, eu sei quem está aqui. E você está dizendo: eu não sei quem eles são. É um mundo diferente hoje do que era dos indígenas que viviam em um lugar e podiam traçar sua linhagem por gerações. E não estou falando sobre seus avós. Eu quero que você seja abstrato. Seus ancestrais são sua família espiritual e alguns deles são você, em vidas passadas. Eu quero que você honre o processo da ancestralidade. A reencarnação se torna famílias que então se reencarnam. Alguns deles são seus ancestrais, você não sabe seus nomes, você não tem fotos deles, não tem suas imagens. Mas o conceito é honrar aqueles que vieram antes de vocês, alguns dos quais são você, e fazer isso diariamente. O motivo pelo qual menciono isso, porque é um retorno às velhas tradições. É honrado por Deus, é uma forma de o seu livre-arbítrio dizer: eu compreendo o sistema, é belo, é benévolo e eu honro esse sistema. Não poderia ser mais claro. E nós não ouvimos isso de vocês, nesta sociedade, por centenas de anos. Pela manhã, em algum lugar onde você não vai ser ouvido. Obrigado, ancestrais, por me trazerem aqui agora, para este momento. É pessoal e esses são os pontos que eu queria falar com vocês hoje. Não se trata da energia do futuro, não se trata de você hoje. Não saia daqui igual, saia diferente de como você chegou. Pense sobre essas coisas. Seja consciente dessas coisas.
Se você trabalhar com isso, querida velha alma, você terá resultados. Eu prometo. Se você tiver intenção pura para fazer com que funcione, você verá resultados. Já é tempo de parar de se perguntar, de se preocupar com o drama. Afaste-se daquilo que eu chamarei atributos negativos voluntários. Isto é uma negatividade que você voluntariamente participa e você pode nem mesmo estar consciente disto. Aquilo que está na televisão ofende seu coração, então desligue a TV. Se você precisa saber o que está acontecendo no mundo, pegue uma revista, use a internet. Você pode ir no seu próprio passo e ver o que você precisa ver, não o que os outros pensam que você precisa ver. Se você está em uma sala e eles desejam fofocar, não participe disto. Saia se você puder, seja compassivo ao invés de criticar. Não participe na negatividade. Isso irá desligar vocês, meus queridos. Observe isso acontecer. Quando você não participa no círculo que está movendo, girando em drama, ele para. Estas são as coisas que cada dia você pode fazer como um trabalhador da luz. Há mais. Tantas coisas que eu posso dar a vocês de forma diária, que eu sei que você pode literalmente se afastar se você quiser. Drama. Quando você entra em um drama, saia dele. Se você vê-lo desenvolvendo, pare através de uma ação compassiva. Não defenda-se. Não ajuda em nada. Seja compassivo. Se alguém te xinga, esse problema é dele, não seu. Seja compassivo com o fato de essa pessoa estar tendo um mau dia, meus queridos. Há formas onde você pode mudar quem você é, e eles perceberão. Eles não dirão, mas eles verão você como um pouco mais maduro do que eles são. Então não se surpreenda se eles decidirem imitar você, porque é muito atrativo, é muito atraente. O amor é atraente, a luz é atraente, a benevolência e a beleza são atraentes, mais do que jamais antes. E a velha alma sabe mais do que qualquer um no planeta como fazer isso funcionar. Esta é a mensagem para vocês nesta noite. Neste dia, novamente, saia daqui diferente de como chegou. E assim é.